Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 878. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 20 minutos da quarta-feira, 25 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado para mais um episódio do Petit Jornal, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas e trazendo aqui também reflexões e análises. E começamos falando sobre gastadores. Gastadores, vamos lá, como se não houvesse amanhã. Quero gasto. Quero dinheiro, quero o pessoal fazendo compras. Nesse momento, inclusive, o pessoal da indústria bélica mundial começa a esfregar as mãozinhas, observando aí uma janela de oportunidade. Não é isso, professor Bagdadi? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo 878. Você voltou à velha forma, Daniel, me arremessando sem qualquer responsabilidade nem pudor na pauta, mas eu, mesmo assim, dou aqui as boas-vindas a você, Daniel Souza. Um prazer estar aqui mais uma vez, assim como o pessoal que também nos acompanha no YouTube do Petit Jornal, né, nessa live de onde sai a gravação, que vai ser acompanhado pelo pessoal que nos ouve lá pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E sim, Daniel Souza, com a primeira pauta de hoje, a gente tem que falar sobre a OTAN. Foi uma pauta que você trouxe ontem, né? Que a gente comentava no último episódio, que já tinha havido um pré-alinhamento de que o piso de gastos da OTAN passaria de 2%, que já era um aumento, já era uma demanda, né, para que os países aumentassem os seus gastos com defesa, para incríveis 5% do PIB, né? Não me canso de me impressionar com essa cifra. 5%? Só em 2035, ou até 2035, né? De qualquer forma, é muito impressionante mesmo. Pois é, ainda assim, Daniel, vai ser 5% de um valor ainda maior, né? Porque a tendência é que as economias cresçam até lá. A gente está falando, Daniel, só para a gente ter como referência, que o gasto médio da OTAN, ou seja, se pegar todos os países da OTAN e fizer uma média, a OTAN ela gasta cerca de 2,5% do PIB. 2,5%. A gente tem alguns países que já gastam 4 e pouco, é o caso da Polônia, nenhum gasta 5%, nenhum chega perto de gastar 5%. A Polônia projetava já gastar 5%, mas ainda não chegou lá. E os Estados Unidos, que já tem um gasto inacreditável de grande, gastam cerca de 3,4%. Ou seja, a gente está falando sobre um aumento muito grande e que foi, de fato, confirmado pelos presidentes e primeiros ministros que se reuniram hoje em Haia, nos Países Baixos. Então, esse aumento, Daniel, a gente está falando sobre 5% do PIB, que são divididos em 3,5% para a defesa core, ou seja, a gente está falando 3,5% com pessoal, com armamentos, né, com novos equipamentos e tal, e mais 1,5%, assim a gente completa os 5%, mais 1,5% para áreas como cibersegurança e infraestrutura adaptada para fins militares. Então não é um bolo só, são 3,5% para a defesa em si, da maneira como a gente calcula hoje, e mais 1,5% para áreas como cibersegurança e infraestrutura. A gente tem com isso, Daniel, um aumento muito grande do gasto que vai para a indústria de defesa, e é sempre importante, Daniel, eu queria te ouvir sobre isso daqui a pouquinho, o impacto que isso pode ter com relação a outros investimentos. Aliás, essa foi exatamente a crítica, por exemplo, do Macron. Emmanuel Macron, presidente da França, ele alertou que, olha, a gente está vivendo uma contradição. Ao mesmo tempo em que há uma pressão por um aumento dos gastos militares, e que pode se justificar ou não, enfim, aí é uma questão de debate, você tem um membro da OTAN, que são os Estados Unidos, iniciando uma guerra comercial. Essa guerra comercial, naturalmente, ela enfraquece a economia dos Estados-membros no mesmo momento em que você demanda que o gasto militar ele seja mais do que dobrado, porque era para estar 2%, vários países não estão sequer em 2%, para você tentar levar para 5%. Então, o que ele disse é, não podemos dizer que vamos gastar mais e no coração da OTAN
lançar uma guerra comercial. Parece, de fato, uma contradição, principalmente para países europeus que têm também um teto de déficit fiscal lá na União Europeia, que quando a gente fala que esses países não podem ter um déficit superior a 3% do PIB. É meio que um tabuleiro, Daniel, que as peças não se encaixam muito bem, né? Um quebra-cabeça que tem peça faltando. Você tem que gastar menos por conta do déficit fiscal, do teto de déficit fiscal, você tem que gastar mais com defesa e você tem uma guerra comercial que naturalmente pode abalar dramaticamente a economia desses países. A crítica do Macron, Tanguy, me parece ser bastante pertinente. A conta não vai fechar. A gente está falando de um ambiente onde a Europa tem passado por uma desaceleração na sua atividade econômica, uma desaceleração do seu crescimento, que, aliás, tende a se intensificar por conta da guerra comercial que não acabou. A negociação entre a União Europeia e Estados Unidos não está fácil, os europeus não estão aceitando as imposições feitas pelo Donald Trump, que está querendo ali tarifas mínimas, né, a serem estabelecidas contra os produtos europeus, tarifas mínimas bem mais altas do que eram praticadas pelos Estados Unidos até bem pouco tempo atrás. A gente está falando de uma União Europeia com dificuldades para manter equilíbrio nas contas públicas, uma União Europeia em que os Estados membros da União Europeia têm aí um nível de endividamento que não é pequeno e que precisa ser levado em consideração, e mesmo assim eles tomam a decisão de aumentar nessa magnitude os investimentos em defesa. Não é pouca coisa, você está saltando para 5% do PIB para investimentos em defesa. Gente, 5% do PIB é 5% de tudo aquilo que é produzido em bens e serviços numa economia num determinado período de tempo. Ou você pode olhar de outra forma, é 5% da renda agregada, da renda somada de todas as pessoas que vivem naquele país. Quer dizer, o país está tomando a decisão de que ele vai pegar 5%, que não é pouca coisa, de toda a renda agregada do país e vai colocar em defesa. Necessariamente, você vai ter que cortar de outras áreas. Você vai ter que cortar investimentos, talvez em pesquisa e desenvolvimento, talvez em saúde, talvez em infraestrutura, sabe-se lá, você vai ter que fazer escolhas e essas escolhas não serão simples e elas tendem a gerar um tensionamento muito significativo dentro dos respectivos países, o que vai trazer dificuldades e desafios para cada um deles. E é interessante porque os diferentes estados reconhecem o perigo da segurança como tendo uma hierarquia de prioridades diferentes. É claro que um país como a Polônia considera que a defesa é muito mais prioritária do que um país como a Espanha, que está do outro lado do continente, bem mais longe da confusão. E eu queria que você falasse exatamente sobre a Espanha, Daniel. A Espanha, particularmente, foi um país que se colocou de uma maneira que ontem era meio reticente e hoje, aparentemente, você tem ali também uma tensão. A Espanha foi um país que sofreu muito economicamente naquele período da crise, né? Quando a gente pensa ali 2010, 2011, né? A Espanha sofreu horrores e a Espanha aparentemente não está muito confortável com essa decisão, com medo de voltar para um cenário de dificuldades econômicas, né? Não está nada confortável. O primeiro-ministro espanhol, ou o presidente do governo espanhol, né, como eles costumam também referenciar, ele se sente confortável em manter o compromisso de investimentos em defesa em 2,1% do PIB. Mais do que isso, a Espanha não quer fazer. A Espanha enfrentou uma crise econômica gravíssima, não tem muito tempo, por conta de excesso de endividamento, por conta de descontrole das contas públicas. E a Espanha está muito longe da confusão. A Espanha não é a Polônia. A Espanha está muito longe da Rússia, está muito longe geograficamente da Ucrânia, não enxerga ali a mesma urgência na realização desses investimentos em defesa. E a Espanha é um país suficientemente grande também para bater na mesa. A Espanha, ao contrário de outros países pequenos da região, consegue dizer, olha, não quero. A Espanha é a quarta economia da União Europeia, né, depois ali da tríade, Alemanha, França e Itália, e ela acaba se colocando realmente como uma nação que tem peso e envergadura suficiente para mostrar o seu desconforto. O Trump já havia citado a Espanha no avião, né, no avião presidencial, quando ele estava em deslocamento em direção à Haia, e no dia de hoje ele destacou que ele pode dobrar as tarifas sobre os produtos espanhóis em retaliação
a essa resistência da Espanha em fazer mais investimentos em defesa. É ridículo, é risível essa declaração do Trump, porque a Espanha faz parte da União Europeia, ou seja, ela tem uma união aduaneira com a União Europeia, ela tem ali tarifas externas comuns em relação à União Europeia e, consequentemente, os Estados Unidos não podem cobrar uma tarifa de importação diferente para a França e para a Espanha. A tarifa da França vai ser a mesma da Espanha, a da Itália vai ser a mesma da Espanha, a dos Países Baixos vai ser a mesma da Espanha, a da Alemanha vai ser a mesma da Espanha. Eu fico, às vezes, com dificuldade de saber se o Trump não entende como a União Europeia funciona, ele e o seu staff, porque, aliás, naquele dia, naquele Liberation Day, eu fiquei bem desconfiado ali, Tang, por conta de tarifas diferentes de territórios que faziam parte do mesmo país, tem uma galera ali que talvez não saiba muito bem como é que a questão das tarifas funciona. Ou se ele está simplesmente jogando para a galera, está simplesmente mostrando ali, está projetando uma força que ele gosta de projetar. Enfim, mas é ridículo o Donald Trump fazer esse tipo de ameaça, até porque ela não tem como ser cumprida. Pois é, Daniel Souza, e para a gente completar, né, já que a gente está falando sobre o Trump em Haia, a gente teve também uma série de declarações do Donald Trump com relação a todo o cenário envolvendo o Irã, envolvendo Israel e tal, que começa exatamente numa reunião que o Trump teve, uma reunião aberta à imprensa, que ele teve com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte. E ele fez uma declaração, Daniel, Donald Trump, que eu achei desrespeitosa, mas eu queria te ouvir também. Ele fez uma comparação com os ataques que os Estados Unidos fizeram às instalações nucleares do Irã ao lançamento de bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. E aí ele diz que não quer fazer a comparação, mas ele faz a comparação. Então, disse ele, não quero usar o exemplo de Hiroshima, não quero usar o exemplo de Nagasaki, mas foi essencialmente a mesma coisa. Ou seja, não quero usar o exemplo, mas é exatamente o que eu vou utilizar. Aquilo acabou com aquela guerra, isso acabou com esta guerra. Eu acho curioso, Daniel, porque os Estados Unidos atualmente são aliados do Japão, né? Eu fico imaginando o Japão ouvindo isso, né? É uma forma muito curiosa de você lidar com a história, ainda mais de um aliado. E outro debate que estava muito em voga, Daniel, na fala do Trump, isso transpareceu muito, foi sobre se o programa nuclear do Irã, afinal de contas, foi muito adiado ou não. O que aconteceu com o programa nuclear do Irã? E eu confesso, Daniel, que se você está me ouvindo para ter uma resposta, eu acho que essa resposta ainda não existe. Donald Trump disse que o programa nuclear do Irã foi adiado, abro aspas, basicamente por décadas. Tá? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, ou seja, um cara que está lá no Ministério das Relações Exteriores, é a voz internacional do Irã, que é um cara chamado Ismail Bagaei, falou para Al Jazeera que as instalações nucleares do Irã foram gravemente danificadas. É um iraniano falando que as instalações foram gravemente danificadas. Se eu fosse o Irã, tivesse sido atacado e tivesse com um plano de, meu amigo, agora tem que fazer a bomba nuclear o quanto antes... Eu diria que as instalações foram gravemente danificadas. Gente, me esqueçam, me esquece. Ih, acabou tudo. Nossa, acabou tudo aqui. Puxa, tá tudo em ruínas. É óbvio que você vai falar algo como isso. E você teve uma galera do governo do Donald Trump, né, principalmente o secretário de Defesa, né, que é o Peter Hegseth, e o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, reverberando exatamente isso. Então disseram que, olha, teve um vazamento aí de um relatório de inteligência, eu já falei sobre isso ontem, mas vou falar de novo, dizendo que a destruição ela foi uma destruição muito superficial, que ela, na verdade, gerou uma dificuldade de acesso às instalações de Fordo, mas que os equipamentos estariam bastante intactos, né? Que nada de mais sério teria acontecido. Então, tanto Peter Hegseth quanto o Marco Rubio criticaram o vazamento do relatório de inteligência, dizendo que era um dado apenas preliminar, o que já é uma mudança de postura. De início, o que disseram foi que esse relatório nunca tinha existido, isso quem disse foi a porta-voz da Casa Branca. Agora já estão dizendo que não é bem isso, o relatório existiu, mas era um relatório muito preliminar. Ou seja, não tem consenso ainda sobre o que aconteceu com o programa nuclear e, mais uma vez, o relatório diz que as instalações nucleares iranianas elas foram danificadas, mas que houve um atraso de apenas alguns poucos meses no cronograma iraniano para avançar com seu programa nuclear.
E me parece mais claro a cada dia, Daniel, que o Trump está focado no Prêmio Nobel da Paz dele. Eu acho que ele deve se lembrar o tempo todo que o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, deram o Prêmio Nobel pro Obama no primeiro ano de governo. Porra, Daniel, você pega um presidente dos Estados Unidos e dá o Prêmio Nobel no primeiro ano. É pedir para dar tudo errado, né? Como deu, de fato, com o Obama. O Trump, ele quer a mesma coisa, ele quer ganhar esse Prêmio Nobel e agora ele está utilizando um discurso que é bastante conciliador com relação ao Irã. Disse ele também, vamos conversar com o Irã na próxima semana, podemos chegar a um acordo? Não sei, por mim, não acho que seja tão necessário. Aquelas voltas que o Trump dá, que também não dá para entender muito bem o que ele quis dizer, mas ele falou, de qualquer maneira, no relaxamento de sanções para que, segundo ele, a gente volte a ativar a economia iraniana com comércio e investimentos, né? Então o que ele disse ali é, a economia iraniana vai precisar de um impulso para que ela cresça, para que ela volte a ter um certo espaço. E o último ponto que eu queria tratar sobre isso, Daniel, é que o parlamento do Irã, né, o chamado Majlis, votou para suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, o presidente do Majlis, né, o presidente do parlamento iraniano, que é o Mohammad Ghalibaf, disse que a Agência Internacional de Energia Atômica sequer condenou os ataques americanos e israelenses, de fato, né, não houve qualquer tipo de condenação. E, portanto, esse é aquele tipo de decisão, Daniel, foi parecido com aquela decisão de fechar o Estreito de Hormuz. O parlamento aprova, mas isso não passa a vigorar automaticamente, né? Tem que passar por algumas instâncias, então é meio que você já deixa a decisão pronta para ver se lá na frente a coisa vai se concretizar, não fechar o Estreito de Hormuz, e a gente tem que ver o que vai acontecer com esse diálogo entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica. E quero deixar aqui um recado para você que está nos ouvindo, que o frio está chegando, aliás, tem cidades, a gente estava falando com o pessoal do chat aqui, registrado em Curitiba, -1, o que é mais ou menos equivalente aos 15 graus que chegou a bater no Rio de Janeiro, e a Insider Store te oferece tudo o que você precisa para ficar bem equipado e elegante no inverno, né? Tem casaco, tem calça, tudo que você precisa está lá com 15% de desconto. A Insider Store tem tudo que você precisa, com cores diferentes, modelos sempre novos, muita qualidade e, aliás, um excelente custo-benefício, porque você sabe que são roupas duráveis, não precisa passar, não dão mau cheiro, são roupas tecnológicas e tudo isso você encontra com 15% de desconto com o link que está na descrição desse episódio. Não perde, não. Imperdível, gente. Link no descritivo. Cliquem, conheçam a loja da Insider Store. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dos produtos lá oferecidos. A Insider é uma super parceira do Petit Jornal, nos ajuda a produzir conteúdo, nos ajuda a estar aqui todos os dias. Tang e eu somos usuários dos produtos da Insider e tenho certeza que também vocês vão gostar demais, Tang. Avançando para a próxima pauta, eu queria destacar que em visita oficial a Pequim, né, o premier Lawrence Wong, que é o premier de Singapura, afirmou a Xi Jinping que o relacionamento Singapura-China é mais importante do que nunca. Eu queria só contextualizar que Singapura é um país que é unha em carne do Ocidente há décadas. É aquele país que abraça o Ocidente em todas as causas, abraça os Estados Unidos em todas as causas. E Singapura está piscando o olho para a China, falando, China, adoro você, por que não aprofundar aqui os nossos laços, os nossos relacionamentos? E, claro, que a explicação para isso tem nome e sobrenome, chama-se Donald Trump. Quer dizer, o Donald Trump está conseguindo o milagre de fazer com que Singapura, que sempre foi muito desconfiada em relação aos chineses, se aproxime dos chineses. Aliás, você teve ali o Wong destacando os esforços para reduzir barreiras não tarifárias e promover também um mercado unificado dentro da ASEAN. E você tem também ele destacando que existem ali potenciais parcerias entre Singapura e China no que diz respeito à economia digital e inteligência artificial.
E teve mais, ele também quis reforçar a ideia de que o multilateralismo precisa ser preservado, as cadeias globais de valor e de sofrimentos precisam ser preservadas. É importante registrar que Singapura vive de globalização. A gente está falando de um país extremamente integrado nas cadeias globais de valor, ou seja, é um país que potencialmente perderá muito em um ambiente de desglobalização. Diante disso, Singapura adota uma estratégia absolutamente racional, que é a seguinte: olha, se os Estados Unidos querem fechar o seu mercado, se os Estados Unidos querem se desglobalizar, eles se desglobalizem sozinhos. E é um pouco aquela hipótese que a gente já levantou algumas vezes aqui no Petit Jornal, de que os Estados Unidos podem eventualmente acabar isolados, desglobalizados, enquanto o resto do mundo continua, bem ou mal, mantendo ali algum grau de relacionamento entre si, muitas vezes liderados pelos chineses. Aliás, ainda falando sobre China, o Li Qiang, que é o premier chinês, reforçou no Fórum Econômico Mundial de Tianjin que a China pode sustentar um crescimento relativamente rápido, mesmo enquanto faz a transição para uma economia centrada no consumo interno. Não é segredo para ninguém que a China está tentando fazer isso. A China teve, ao longo das últimas décadas, o seu crescimento alavancado pelas exportações que ainda são muito importantes para o crescimento chinês. Entretanto, a China tem tido cada vez mais dificuldade para colocar os seus produtos em diferentes mercados, principalmente nos Estados Unidos, que é o principal destino das exportações chinesas. Com isso, a China tenta fazer o que outros países já fizeram no passado, tenta transicionar a sua economia, melhor dizendo, fazendo com que ela deixe de ser uma economia voltada para as exportações e passe a ser uma economia voltada para o mercado interno, puxada pelo mercado interno. O problema é que a gente está falando de um país que tem um consumo doméstico, um consumo das famílias em torno de 39% do PIB, enquanto a média da OCDE é de 54% do PIB. No caso do Brasil, Tanguy, é 63% do PIB. Quer dizer, você está falando de um Brasil que depende muito do consumo interno, uma OCDE que depende um pouco menos que o Brasil do consumo interno e uma China que ainda depende muito pouco do consumo interno. E o governo chinês tem anunciado aí uma série de medidas para estimular o consumo doméstico, mas não é tão simples assim. O Japão teve esse mesmo problema na década de 90, tentou sistematicamente estimular o consumo das pessoas e fracassou. O governo chinês teme fracassar também e, por isso, tem adotado aí todas as estratégias possíveis e imagináveis para que você possa estimular o consumo interno, para que a China possa manter o crescimento econômico ali na casa de 5% ao ano, mas é um super desafio, mas a China cada vez mais mostra com clareza que o caminho é esse e deve ser mesmo. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar sobre a Armênia. Pelo fato de que, no dia de hoje, o primeiro-ministro da Armênia, o Nikol Pashinyan, disse que as forças de segurança do país desmantelaram um plano bastante bem articulado e com bastante gente para um golpe de Estado. Quem foi a figura central nesse cenário, Daniel, foi um dos líderes da Igreja Apostólica Armênia, que é um arcebispo chamado Bagrat Galstanian. Ele é uma das principais figuras religiosas do país e é também um dos líderes da oposição ao Nikol Pashinyan. Pashinyan, Daniel, ele está no poder desde 2018 e ele tem, de fato, a sua popularidade bastante abalada pelo fato de que a Armênia foi derrotada pelo Azerbaijão e recentemente perdeu, enfim, teve o fim daquele exclave, que é o exclave de Nagorno-Karabakh, então a chamada República de Artsakh, que era teoricamente independente da Armênia, mas era muito sustentado pela Armênia, era uma população armênia que vivia ali, foi derrotada, então teve um primeiro baque no ano de 2023 e foi completamente expulsa do território da Armênia no ano de 2023, então isso naturalmente abalou muito a popularidade do Nikol Pashinyan, e, portanto, o Pashinyan diz que, olha, esse arcebispo, o Bagrat Galstanian, ele estava articulando um grupo grande de pessoas para tentar fazer um golpe de Estado liderado por ele e por uma série de ex-militares e policiais do país. Então, ele foi preso, o Galstanian foi preso junto com cerca de
30 outras pessoas, mas segundo o governo, há cerca de 1.000 pessoas que estariam envolvidas. Lembrando que quando a gente fala 1.000 pessoas, no Brasil pode parecer pouco, mas é uma população pequena, Daniel, então é uma articulação razoavelmente grande. Naturalmente, as pessoas ligadas ao Gastanian disseram que essa é uma atitude ditatorial, né, que a prisão ela teria sido ilegal, e isso se soma ao fato de que essa foi a segunda prisão de um opositor do governo do Pashinyan, ainda, na verdade, em um mês, né, em apenas 30 dias. O Gastanian foi preso e um outro opositor foi preso também, que era o russo-armênio, né, um cara com dupla nacionalidade, chamado Samuel Karapetyan. Ele é um bilionário do setor imobiliário e foi preso por acusações de fazer apelos públicos à usurpação do poder, né? Ele ficava incitando que tinha que ter golpe de Estado e tal. Então os dois foram presos e os dois, portanto, se juntam exatamente a essa lógica de que o Nikol Pashinyan teria utilizado, né, de poderes ditatoriais para prender os seus opositores. Agora, quando a gente fala de golpe de Estado, é um negócio bastante sério, né, Daniel? Principalmente quando a gente leva em consideração que está envolvendo elementos religiosos também, que mexem muito com a população. Dito isso, Daniel, eu quero trazer uma pré-geleia da Shakira, deixar um super abraço para a grande referência em Armênia do Brasil, que é o Heitor Loureiro, né, nosso amigo Heitor Loureiro. Grande abraço para ele. Um abraço para ele, que colocou no Twitter, Daniel, uma história maravilhosa. Disse ele que, ao longo dos últimos dias, a gente estava tendo um atrito entre o primeiro-ministro, né, o Nikol Pashinyan, e membros da Igreja Apostólica Armênia. E troca de acusação para cá, troca de acusação para lá, até que o porta-voz da igreja, né, o porta-voz da Igreja Apostólica Armênia, disse que o Pashinyan, que o primeiro-ministro, é circuncidado. Ou seja, dessa maneira, argumentando que ele não era cristão. E a resposta do primeiro-ministro foi que ele está pronto para mostrar o seu prepúcio para o patriarca. Você disse prepúcio? Eu disse, foi ele que falou, viu? Prepúcio, tá, okay. Para mostrar o prepúcio para o patriarca. Eu tenho que dar aqui um bastidor do Petit Jornal. Daniel Souza me fez prometer que a palavra prepúcio apareceria. Deve ser já a quarta ou quinta vez que aparece só nos últimos segundos. Então tá aí, Daniel, você fez eu prometer. Está entregue, a palavra prepúcio apareceu mais uma vez. Então, o primeiro-ministro, Daniel, está doido para mostrar o prepúcio para o patriarca, Daniel. Ok. Avançando para a próxima pauta, que não terá prepúcio, o PIB da Argentina, Tanguy, o PIB da Argentina cresceu 5,8% no primeiro trimestre de 2025, o que é um crescimento muito forte, sem dúvida alguma. O consumo privado cresceu 11,6%, o investimento produtivo cresceu 9,8%, as exportações cresceram 7,2%, as importações cresceram 42,8%, quer dizer, as importações cresceram bem mais do que as exportações, principalmente por conta do câmbio bastante valorizado, e os gastos do governo caíram 0,1%. Com isso, mantém-se aí viva a projeção de que a economia argentina deve crescer acima de 5% ao longo desse ano de 2025, e aí Javier Milei se torna um candidato fortíssimo para sua reeleição, porque a inflação caiu e você está tendo aí uma recuperação da atividade econômica vigorosa nesse ano de 2025. Se houver a confirmação de que esse crescimento continuará forte nos próximos trimestres, ele vai aí se cacifar politicamente para ampliar o seu poder político no país. Daniel Souza, eu já gastei uma geleia Shakira, mas eu tenho certeza que você tem outra guardadinha pra gente aí. Me conta. Tenho sim, Tanguy. Você sabe que nós tivemos o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, brincando, abre aspas, Daddy às vezes tem que usar uma linguagem forte, fecha aspas. A referência seria uma referência elogiosa à intervenção de Donald Trump na guerra entre Irã e Israel. O Trump reagiu com naturalidade. Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que ele, né, fazendo referência ao Rutte, gosta de mim. Se não gostar, eu aviso e dou um aperto. Fecha aspas. Já o Rutte quis dizer que não foi bem assim. Não foi bem assim. Ele disse que muitas vezes ele ouve dos parceiros dele, europeus de OTAN, o seguinte, abre aspas, Ei, Mark, os Estados Unidos vão ficar com a gente? Fecha aspas. E aí o Rutte disse o seguinte, e eu fico dizendo para eles que parece uma criança perguntando sobre o pai. Pô, que isso não é possível, que isso não é admissível, etc. Tanguy, ficou esquisito,
né? Porque o nosso amigo Ruth parece estar querendo puxar o saco do Trump, parece estar querendo atrair o Trump para dentro da organização, parece estar querendo manter o Trump ali alinhado aos interesses da organização que ele lidera. Afinal, sem os Estados Unidos, a OTAN perde boa parte do seu sentido. Mas o puxa-saquismo está passando um pouco dos limites. Sabemos que o puxa-saquismo é uma forma de seduzir Donald Trump, que ele é muito suscetível a isso. Mas o Ruth, pô, menos, né, cara? Pô, Daddy não, né? Daddy já fica uma subserviência muito excessiva. Agora, que o Donald Trump deve ter gostado de ser chamado de Daddy, cara, não tá escrito. Não escondeu. Ele deve ter ficado felicíssimo, deve ser assim, é um prêmio pra ele botar na parede do Salão Oval da Casa Branca. Tá aí. E, de novo, né, Daniel, se você quer saber sobre o que é a OTAN, como é que funciona a OTAN, tem curso lá no petitcursos.com.br. Acessa lá, dá uma olhada no catálogo, tem lá. Tem aula sobre a OTAN, tem aula sobre Estados Unidos, tem aula, aliás, uma aula gratuita, inclusive, sobre Donald Trump, lá no YouTube do Petit Jornal. Tem aula sobre praticamente todos os assuntos sobre os quais a gente tratou aqui. Que é a Armênia, que é a Azerbaijão, tem lá no Petit Curso também. Tudo isso você encontra lá no catálogo. Dá uma olhada, petitcursos.com.br, dá uma olhada no catálogo e você ainda tem a possibilidade de assistir ao vivo às aulas que a gente oferece toda terça-feira à noite, às 19 horas, inclusive o curso sobre China, que está sendo produzido nesse momento. Não perde não, petitcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem o Pix, a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit. Dá para, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.